Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 15 de junho de 2024 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. Eu aqui tentando matar o mosquito, acho que consegui, desculpem, tá bom? Vamos começar com a nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres, se os meus gatos assim permitirem, ok? Então, na lição 166, que é a lição de hoje, nós repetimos: as dádivas de Deus me são confiadas. Todas as coisas te são dadas. A confiança de Deus em ti é sem limites. Ele conhece o seu filho. Ele dá sem exceções, sem nada guardar que possa contribuir para a tua felicidade. E, no entanto, a menos que a tua vontade seja una com a sua, né, a vontade de Deus, as suas dádivas não são recebidas. Mas o que te faria pensar que há outra vontade senão a de Deus, né? Então a gente tem uma lição que é: não há outra vontade senão a de Deus. Aqui está o paradoxo sobre o qual se baseia a feitura do mundo. Esse mundo não é a vontade de Deus e assim não é real. Entretanto, aqueles que pensam ser ele real ainda não podem deixar de acreditar que existe outra vontade que conduz a efeitos opostos àqueles que são a sua vontade. Isso, na verdade, é impossível, mas toda a mente que contempla o mundo e o julga como certo, sólido, digno de confiança e verdadeiro, acredita em dois criadores ou em um só, ele próprio sozinho. Mas nunca em um único Deus. As dádivas de Deus não são aceitáveis para ninguém que mantenha essas estranhas crenças. Ele não pode deixar de acreditar que aceitar as dádivas de Deus, por mais evidentes que elas venham a ser, por maior que seja a urgência com que é chamado a reivindicá-las como suas, é ser pressionado à traição de si mesmo. Ele tem que negar a sua presença, contradizer a verdade e sofrer para preservar o mundo que fez. Aqui está o único lar que ele pensa que conhece. Aqui está a única segurança que acredita poder achar. Sem o mundo que fez, ele é um proscrito, sem lar e cheio de medo. Não reconhece que é aqui que ele é, de fato, cheio de medo. E também sem lar. Um pária vagando tão longe de casa, há tanto tempo fora, que não reconhece, que esqueceu-se de onde veio, para onde vai, e até mesmo quem realmente é. Entretanto, nas suas divagações solitárias e sem sentido, as dádivas de Deus vão com ele, desconhecidas para ele. Ele não pode perdê-las, mas não olhará para o que lhe é dado. Continua a vagar, ciente da futilidade que vê em toda parte à sua volta, percebendo o quanto a sua pouca sorte definha à medida que avança para ir a lugar nenhum. Mesmo assim, continua a vagar na miséria e na pobreza, sozinho, embora Deus esteja com ele, com um tesouro tão grande que tudo o que o mundo contém é sem valor diante da sua magnitude. Ele parece uma figura lamentável, exaurida, cansada, em farrapos, cujos pés sangram um pouco devido à estrada pedregosa em que caminha. Não há ninguém que não tenha se identificado com ele, pois todos aqueles que aqui vêm perseguiram a rota que ele segue e sentiram a derrota e a desesperança como ele as está sentindo. Mas seria ele realmente trágico quando vês que ele está seguindo o caminho que escolheu e que precisa apenas reconhecer quem caminha com ele e abrir os seus próprios tesouros para ser livre?
Esse é o ser que tu escolheste, aquele que fizeste, como uma substituição da realidade. Esse é o ser que defendes com fúria contra toda a razão, toda a evidência e todos os testemunhos comprovados que mostram que esse não é o que tu és. Tu não lhes dás ouvidos. Continuas no caminho designado por ti com os olhos baixos, porque tens medo de captar um vislumbre da verdade, ser liberado do auto-engano e posto em liberdade. Tu te encolhes medrosamente com receio de sentir o toque de Cristo no teu ombro e perceber a sua mão gentil dirigindo-te para contemplar as tuas dádivas. Como então poderias proclamar a tua pobreza no exílio? Ele te faria rir dessa percepção de ti mesmo. Então, onde estaria a autopiedade? E o que aconteceria com toda a tragédia que buscaste trazer àquele a quem Deus só tensionava alegrias, né? Se a gente olhar lá no início da criação, né? Nós tínhamos tudo. Tudo nos era dado. Não nos faltava nada. Né? Depois que a gente vai lá e come a maçã, né? Se a filiação é una, então eu, Adão e Eva somos um, você, Adão e Eva somos um. Na verdade, essa é uma analogia, essa é uma simbologia aí para a criação desse primeiro ego, corpo, personalidade masculino chamado Adão, e o segundo ego, corpo, personalidade feminino num corpo feminino chamado Eva, tá? Então, Jesus está falando aqui da irrealidade desse ego, corpo, personalidade. Se a gente não conseguir partir dessa premissa, a gente não entende as lições, né? Ouçam esse texto aqui à medida que eu leio e vão pensando num holograma. Lá no metaverso lá, do seu Zuckerberg. Você pode entrar no metaverso hoje. Eu nunca entrei. Mas eu conheço pessoas que já entraram, que já têm avatar lá. Né? Conheço não, sei de pessoas que já entraram, melhor dizendo. Tá bom? Ouve o texto pensando no metaverso do seu Zuckerberg. Muito bem. O teu antigo medo veio a ti agora e a justiça enfim te alcançou. A mão de Cristo tocou o teu ombro e sentes que não estás sozinho. Pensas até que o ser miserável que acreditaste ser e ser o que tu és possa não ser a tua identidade. Talvez o verbo de Deus seja mais verdadeiro do que o teu. Talvez as suas dádivas para contigo sejam reais. Talvez Deus não tenha sido totalmente ludibriado pelo teu plano de manter o seu filho em profundo esquecimento e seguir o caminho que escolheste sem o teu ser. O teu ser real. O teu ser com letra maiúscula. O Filho de Deus. Que continua unido a Deus e sendo perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro, isento de pecado. Tá bom? A vontade de Deus não se opõe. Meramente é. Não é a Deus que aprisionaste no teu plano para perder o teu ser. Ele desconhece um plano tão alheio à sua vontade. Houve uma necessidade que ele não compreendeu, à qual deu uma resposta, e isso é tudo. E tu, que tens essa resposta que te foi dada, não tens necessidade de mais nada além disso. Agora vivemos, pois agora não podemos morrer. Então, nas nossas próprias identidades, não podemos morrer. O desejo de morte foi respondido e o olhar que o contemplava foi substituído pela visão que percebe que tu não és o que pretendes ser. Alguém anda contigo que responde gentilmente a todos os teus medos com esta única réplica misericordiosa. Isso não é assim. Ele aponta para todas as dádivas que tens toda vez que o pensamento da pobreza te oprime e fala do seu companheirismo quando te percebes solitário e amedrontado. Entretanto, ele ainda te lembra de mais uma coisa que havias esquecido.
pois o seu toque fez com que sejas igual a ele. As dádivas que tens não são só para ti. O que ele veio te dar agora, tu tens que aprender a dar. Essa é a lição que a sua doação contém, pois ele te salvou da solidão que buscaste fazer para esconder-te de Deus. Ele te lembrou de todas as dádivas que Deus tem te dado. Ele também fala do que vem a ser a tua vontade quando aceitas essas dádivas e reconheces que são tuas. As dádivas são tuas, confiadas aos teus cuidados para dar a todos aqueles que escolheram a estrada solitária da qual escapaste. Né? Estamos escapando aí da estrada solitária. Eles não compreendem que apenas perseguem os seus próprios desejos. Agora és tu quem lhes ensina, pois aprendeste com Cristo que há outro caminho para que sigam. Ensina a eles, mostrando-lhes a felicidade que vem àqueles que sentem o toque de Cristo e reconhecem as dádivas de Deus. Não deixes o pesar tentar-te a ser infiel para com a tua confiança. Os teus suspiros passarão agora a atrair as esperanças daqueles que olham para ti em busca da sua liberação. As tuas lágrimas são as suas. Se estás doente, estás apenas recusando-lhes a sua cura. Aquilo de que tens medo apenas lhes ensina que seus medos são justificados. A tua mão vem a ser aquela que dá o toque de Cristo. A mudança da tua mente vem a ser a prova de que aquele que aceita as dádivas de Deus jamais pode sofrer coisa alguma. A função de liberar o mundo da dor te foi confiada. Não não traia essa função de liberar o mundo da dor que te foi confiada, tá? Passa a ser a prova viva do que o toque de Cristo pode oferecer a todos. Deus confiou todas as suas dádivas a ti. Na tua felicidade, sê tua testemunha de como vem a ser transformada a mente que escolhe aceitar as suas dádivas e sentir o toque de Cristo. Essa é a tua missão agora, pois Deus confia a doação das suas dádivas a todos aqueles que as receberam. Ele compartilhou a sua alegria, a alegria dele contigo, e agora vais compartilhá-la com o mundo, né? Me ocorreu aqui que eu falei para vocês que eu ia para Minas, mas eu tive uma questão de trabalho ontem e realmente não pude ir. Tá? Só para aqueles que estiverem aí se perguntando, a minha viagem precisou ser cancelada. Muito bem, então vamos lá. Agora a gente passa rapidamente para a leitura do nosso livro-texto. Estamos no dia 15 de junho, lição 166, As dádivas de Deus me são confiadas. E aí, qual é o propósito que ele dá para essa lição de hoje? Dar as dádivas de Deus àqueles que ainda caminham na estrada solitária da qual você está escapando. Não é maravilhoso? Demonstrar através da sua felicidade o que significa receber as dádivas de Deus. O que me lembra a frase emblemática da minha professora, que eu sempre repito para vocês. Você ensina sendo, o outro aprende fazendo. Então, eu não vou ajudar o outro tentando transformá-lo, controlá-lo, modificá-lo, salvá-lo, criticando o outro, condenando o outro. Eu vou salvar o outro mostrando para ele, salvar não, né? Eu vou ajudar o outro, compartilhando com ele as dádivas que Deus me deu e compartilhando com ele o meu estado de espírito, o meu nível de consciência, tá bom? É assim que eu ajudo. É assim que eu salvo o mundo. Me libertando da minha própria programação egóica. Tá bom? Comentário. Essa lição transmite um tom geral semelhante, transmite o tom geral da lição anterior, tentando nos persuadir a que continuemos caminhando para frente, além das ilusões de nós mesmos, com as quais nós temos estado contentes em viver.
ela é aberta com a ideia de que Deus confia em nós tanto que ele deu tudo para nós. Tudo que ele conhece do seu filho. E apenas porque ele nos conhece... perdão, desculpe. Deus confia em nós tanto que ele nos deu tudo. Tudo. Ele conhece os seus filhos e apenas porque ele nos conhece, ele nos dá tudo sem exceção. A sua confiança em nós é ilimitada. Nós duvidamos da nossa própria certeza, mas nós podemos depender da certeza de Deus. Eu confio que Deus confia em mim. Isso é bom, né? Então, eu confio que Deus confia em mim. Não. Eu confio na confiança que Deus tem em mim, tá? Eu confio na confiança que Deus tem em mim. Aquilo que nós tememos é que a confiança em Deus seja... como é que eu vou dizer isso aqui? Seja uma traição a nós mesmos, tá? Por quê? Porque nós estamos fortemente apegados a esse mundo que fizemos, ok? Admitir que esse mundo não é real é, então, trair a nós mesmos. Aqui, trair o nosso ego, né? Eu progredi além do ponto no qual eu acredito que eu posso criar como Deus, de que eu posso fazer um mundo que de alguma forma é perfeito e que no mínimo eu desejo me apegar à noção de que eu posso desfazer aquilo que Deus fez, que eu posso destruir o mundo e estilhaçar a sua perfeição. Ser informado de que as minhas ações, os meus pecados, as minhas negações, as minhas dúvidas e tudo o mais não tem efeito, de fato isso diminui o meu ser egóico. Então, eu contradigo a verdade do céu para preservar aquilo que eu tenho feito. Aí me lembra uma outra frase emblemática da minha professora maravilhosa. Eu destruo a realidade, mas eu não mudo de ideia. Eu destruo a realidade, mas eu não abro mão das ilusões que meu ego inventou. Eu destruo a realidade, eu destruo as pessoas à minha volta com a minha negação. Eu destruo, gente. É a destruição do mundo. É a destruição da minha vida. Todos vocês devem conhecer alguém que já tenha feito isso. Essa pessoa, inclusive, pode ter sido você mesmo, tá? Eu, durante muito tempo, eu estive nesse espaço. Evidentemente, antes de começar a estudar um curso em milagres, né? Antes, mas eu era exatamente essa pessoa. Né? As ilusões do meu ego eram tão fortes, tão fortes, tão fortes, que eu simplesmente destruía o que tivesse à minha volta. Meu grau de negação era estupendo, né? E eu sempre tive uma mente muito forte, muito determinada. Então, meu poder de destruição sempre foi muito grande, né? Muito bem. Há uma parte em nós que quer ser essa figura trágica, como algum herói ou heroína numa ópera. Eu quero ser capaz de dizer: veja quão nobremente eu resisti às flechas de um destino ultrajante. Nós pensamos todos inconscientemente que sem esse destino ultrajante, né, ele está citando aqui um texto de uma ópera, a nossa nobreza seria perdida. Quando eu escuto o meu ego, é assim que eu quero ver a mim mesmo. Uma figura tão trágica. Pobrezinho, tão cansado e tão desgastado. Olhe para as suas roupas puídas, como ele
pôde ter sido tão privado? E aos seus pés, ó pobrezinho, e seus pés, ó pobrezinho, os seus pés estão sangrando. Todos nós podemos nos identificar com essa figura. Perfeito. Todos nós podemos nos identificar em maior ou menor medida com essa figura aqui, né? Todo aquele que vem aqui a esse mundo... Peraí, deixa eu ler aqui em português que fica mais fácil. Ele está citando o parágrafo 6. Não há ninguém, ele parece uma figura lamentável, exaurida, cansada, em farrapos, cujos pés sangram um pouco devido à estrada pedregosa na qual caminha. Não há ninguém que não tenha se identificado com ele, pois todos aqueles que aqui vêm perseguiram a rota que ele segue e sentiram a derrota e a desesperança como ele as está sentindo. Mas seria ele realmente trágico quando vês que ele está seguindo o caminho que ele escolheu e que precisa apenas reconhecer quem caminha com ele e abrir os seus próprios tesouros para ser livre? É a pergunta que Jesus nos faz. Você sabe... você sabe do que Jesus está falando aqui. Todos nós já estivemos nesse lugar. Talvez você esteja nesse lugar agora. Você sabe o que a derrota e a desesperança significam, porque você já as sentiu também. Esse herói trágico, ele é realmente trágico? Ou ele é apenas um tolo? Ou ele está simplesmente cometendo um equívoco tolo? Quando você vê que ele está escolhendo o seu caminho e que poderia escolher de outra forma, poderá você considerar o seu sofrimento trágico? Não, né? A gente até tenta ajudar, né? Mas não é muito possível, né? Esse é o ser que você escolheu, aquele que você fez em substituição à realidade. Esse, meus companheiros, é o ser egóico que todos nós escolhemos ser. E é assim que nós temos visto a nós mesmos. É esse pequeno eu, esse ego, esse pequeno ser que nós estamos defendendo. Essa é a pessoa a qual nós nos tornamos. E nós resistimos a todas as evidências e a todos os testemunhos que provam que esse não é quem verdadeiramente somos. Jesus nos exorta a deixarmos de lado os atos de vitimização e a reconhecermos que nós não somos, eu não sou uma vítima do mundo que eu vejo. E nos pede que nós nos lembremos que eu sou responsável por aquilo que eu vejo. Eu escolho os sentimentos que eu experimento. Eu decido sobre o objetivo que eu alcançarei. E tudo que parece me acontecer, eu peço por isso e eu recebo exatamente como eu pedi. Nossa, isso aqui é um horror. Isso aqui me dá vontade de eu me matar de desespero. Eu estou criando essa vida que eu vivo. Sob todas as formas, né? Você vê a si mesmo como essa trágica figura, mas a resposta de Jesus é: o Cristo faria você rir a respeito dessa percepção de si mesmo. Eu gostaria de meditar sobre isso um pouquinho. Jesus quer me fazer rir. Jesus é um comediante frustrado, igual a mim, né? Eu sou uma comediante frustrada, né? Não pude exercitar esse lado da minha personalidade, então eu abri um canal no YouTube pretensamente espiritual para fazer piadas com vocês, né? Muito bem. Bem, talvez eu não seja frustrado. Olhe o que ele obtém. Talvez Jesus não seja frustrado. Olhe para o que ele obtém através de Marianne Williamson. Ele quer nos fazer rir dos nossos egos. Ele deseja que eu veja a minha posição com humor.
Peraí, só um minuto. Apelando para essa tragédia a qual eu deliberadamente escolhi ser quem eu sou, né? Então é aquela história. Seria trágico se não fosse cômico. Nossos eu sofredores seriam trágicos se não fossem cômicos, porque nós estamos nesse metaverso fingindo que nós somos quem somos. Não se esqueçam de que isso aqui é um metaverso. Você tá lá no metaverso do seu Zuckerberg, criou uma figura sofredora, desgraçada, miserável, e você tá reclamando que é essa figura quem você é. Isso é tudo mentira, tá? Muito bem. Onde está então a minha autopiedade? Onde estaria então a tua autopiedade? E o que aconteceria com toda a tragédia? Com toda a tragédia, buscando trazer àquele a quem Deus só tensionava alegrias, né? Ok? A autopiedade e a tragédia apenas desaparecem, é exatamente isso que acontece. Quando você ri dessa figura infeliz do ego, então a tragédia desaparece. O parágrafo seguinte descreve muito bem onde alguns de nós estão exatamente agora, apenas começando a tomar consciência de que nós não somos o ego. Essa lição, ela é escrita em vários níveis, considerando primeiro, como nós já vimos, a pessoa que está se escondendo na ilusão do ego de uma tragédia, né? E então, nas próximas sentenças, a pessoa que começou a tomar consciência que o ego miserável não é a sua verdadeira identidade. E, finalmente, do parágrafo 11 em diante, a pessoa que claramente viu e aceitou que você não é aquilo que você finge ser, né? Já teve o seu despertar. No parágrafo 9, nós vemos a pessoa no meio desse processo, né? A pessoa que está entre uma posição e a outra, se sentindo cansada, com medo, quase sob o ataque por parte de Deus. A quem Deus, né? A quem habitualmente essa pessoa evitou por toda a sua vida. Vamos ouvir as nossas respostas. Vamos ouvir nas nossas respostas como Jesus tenta nos fazer rir e ver tudo isso ver tudo isso juntamente com essa verdade cheia de humor, né? Primeiramente, nós sentimos a presença de Deus, aquele de quem nós temos nos escondido. Seu medo antigo, deixa eu ler em português. O teu antigo medo veio a ti agora, e a justiça, enfim, te alcançou. A mão de Cristo tocou o teu ombro e sentes que tu não estás sozinho. Muito bom. A nossa reação, oh, meu Deus, isso é Deus, eu não vou conseguir. E Jesus nos diz, é tolo temer a Deus. É tolo pensar que ele é o seu inimigo e que ele deseja lhe ferir. Que ideia risível ter medo de Deus. A lição, a mão de Deus tocou o seu ombro. A nossa reação, o que foi essa sensação realmente estranha? Oh, Cristo, foi Cristo? É a voz de Cristo na minha mente? Jesus,
Aqui é o seu irmão e ele quer trazer você de volta para casa. O quão tolo é temê-lo? E a lição. Então você sente que você não está sozinho. A nossa reação. Eu não estou seguro. Eu gosto da ideia de ter alguém sempre comigo, olhando por cima do meu ombro. Jesus. Ah, que reação engraçada. Eu sou o confortador e o professor, eu não sou o seu juiz. É tolo pensar que você preferiria estar sozinho. Ele está fazendo aqui como se fosse um diálogo, tá? Jesus conversando conosco, nós respondendo, a lição, nós todos respondendo, a lição falando conosco. A lição. Você pensa que esse ser miserável que você pensou que você pensou ser, que você pensou que era, pode não ser a sua identidade? Talvez a verdade de Deus seja mais verdadeira do que a sua própria. A nossa reação. Eu não posso acreditar. Eu comecei a duvidar dessas coisas nas quais eu acreditei durante toda a minha vida. Eu devo estar ficando insano. Todos nós passamos por isso, né? Concordam? Todos nós passamos por isso. Impressionante, né? De começar a estudar o curso e falar, cara, agora eu tô pirando de vez, né? Agora eu tô maluco, né? Muito bem. Jesus, por outro lado, quem tem mais chance de estar correto? Você ou Deus? Tome tenência. Seja realista. Tome tenência por minha conta, tá, gente? Ele não escreveu isso não, né? A lição. Talvez as dádivas dele, de Deus para você, sejam reais. A nossa reação. Sim, e talvez seja apenas a minha imaginação. Jesus. Mas... E se elas realmente forem reais, essas dádivas? Não seria tolo não encontrá-las do lado de fora? A lição. Talvez você não tenha sido completamente... Não, talvez Deus não tenha sido completamente enganado nem derrotado pelo seu plano de deixar o seu filho, você e eu, né, em profundo, digamos assim, esquecimento e seguir pelo caminho que você escolhe sem o seu próprio ser real, né? Ele está citando aqui a 9:6, deixa eu ler bonitinho em português. Talvez Deus não tenha sido totalmente ludibriado pelo teu plano de manter o seu filho em profundo esquecimento e seguir o caminho que escolheste sem o teu ser real, sem o Cristo em ti, né? E a nossa reação, sim, talvez ele esteja certo, talvez eu tenha estragado tudo. De forma tão ruim que agora nem mesmo Deus possa consertar o que eu fiz. O ego é muito egocêntrico, né? E Jesus, agora você está sendo verdadeiramente engraçado. Você ludibriar a Deus, de verdade, com certeza, esse é um pensamento realmente brilhante. Deus decide que ele quer alguma coisa e você, então, vai impedir que esse algo aconteça? A nossa reação. Mas se eu não ludibriei a Deus, então eu ainda devo ser aquilo que ele me fez ser. Eu não estou seguro se eu quero deixar de acreditar que eu sou aquele que sempre eu pensei que fosse. Eu me sinto ameaçado. Beleza, Jesus. Então, tudo bem. Se apegue a essa figura de si mesmo, a qual você sempre teve. Eu estou seguro de que você realmente, como é que se diz? Se divertiu sendo você mesmo dessa forma, não é verdade? Deus não está lutando contra isso. E a lição? Deus não irá se opor. Deus não se opõe, Deus meramente é, né? E esse diálogo aqui bastante curioso, né? Bem legal. E aí ele continua. Você não está lutando com Deus e Deus não está lutando com você, porque Deus não luta, Deus não se opõe.
Deus meramente é. Aquilo com que você está lutando é com a realidade em si mesma, né? E isso é verdadeiramente hilário, né? De você cair de tanto rir. Pensar que você está separado de Deus é tão inteligente quanto uma gota de água decidir que ela não é mais o oceano, ela não é mais parte do oceano. É como um leão decidir que ele gostaria de ser um ratinho. Lembrando que o leão é o símbolo para a figura do Cristo, tá? É um dos símbolos, tá bom? É o leão. Você está tentando ser aquilo que você não é. E isso é que está causando todo esse. Só um minuto aqui. Todo esse esforço, todo esse estresse, né? Quando não deveria causar nada além do que uma risada. A luta está acontecendo toda do seu lado contra um inimigo imaginário. Você é a resposta a todas as suas perguntas. Não há nada a temer aqui. A verdade sobre você mesmo é maravilhosa e não assustadora, né? Nos lembretes da lição, Jesus fala de 3 coisas que nós precisamos saber. Primeiro, todas as dádivas que Deus nos deu são, na verdade, o ser real que nós somos. Inteiros, curados e abundantes. E aí eu vou dizer a minha frase de sempre. Perfeitos, inteiros, completos, maravilhosos, curados, íntegros, isentos de pecado. Em segundo, a sua presença, a presença de Deus conosco, a nossa compaixão, o nosso acompanhante na jornada. E em terceiro lugar, as dádivas que ele nos deu foram feitas para que nós as passemos adiante. Nós temos um propósito aqui. Dar essas dádivas a todos aqueles que escolheram a estrada solitária da qual nós estamos escapando. Num certo sentido, esses são os 3 principais impulsos de um curso em milagres, né? As 3 principais diretrizes, digamos assim, de um curso em milagres. Primeiro, aprender a natureza verdadeira do ser, a santidade e a alegria do nosso próprio ser. Segundo, e igualmente importante, até que deixemos esse mundo, é o seguro conhecimento do nosso acompanhante ao longo do caminho, né? Que é o Divino Espírito Santo. A ajuda da qual nós precisamos para conseguirmos atravessar essa caminhada, esse caminho. E, finalmente, que a natureza que nós tomamos consciência é de que o doador e aquele que ama, né? Que nós somos o doador e que nós somos também aquele que ama. Saber que nós temos a dádiva e que então nós devemos dá-la. Nós devemos ensinar o mundo através da demonstração de que da felicidade daquele que vem, da felicidade que vem para aqueles que estão em contato com o Cristo, né? Exatamente aqui, deixa eu ver aqui se eu... Ensina a eles, mostrando-lhes a felicidade que vem àqueles que sentem o toque do Cristo e reconhecem as dádivas de Deus, que já são nossas, né? Porque Deus já nos deu, tá bom? A nossa missão é apenas essa, é sermos felizes. Quando você é feliz, você demonstra para os outros que é possível que você seja feliz. A tua mão vem a ser aquela que dá o toque de Cristo. A mudança da tua mente vem a ser a prova de que aquele que aceita as dádivas de Deus jamais pode sofrer coisa alguma. A função de liberar o mundo da dor te foi confiada. Nossa, forte isso, hein? Muito bem.
E aqui ele cita o parágrafo 15. Não atraias, passa a ser a prova viva do que o toque de Cristo pode oferecer a todos. Deus confiou todas as suas dádivas a ti. Na tua felicidade, sê tua testemunha de como vem a ser transformada a mente que escolhe aceitar as suas dádivas e sentir o toque de Cristo. Essa é a tua missão agora, pois Deus confia a doação das suas dádivas a todos aqueles que as receberam. Ele compartilhou a sua alegria contigo e agora vais compartilhá-la com o mundo. Reconheça as suas dádivas, sinta o toque de Cristo e compartilhe as suas dádivas com o mundo através... e compartilhamos as dádivas, as dádivas de Deus com o mundo através da nossa felicidade. Através desses 3 estágios, então, nós estamos nos movendo adiante, né? E a gente não vai tentar transmitir essa felicidade tentando convencer o outro. Não, o outro, ele tem a vida dele para cuidar, assim como nós temos a nossa, tá? Outra forma de colocar isso: deixe essa identidade aí de vítima e assuma a responsabilidade como sendo a fonte, a origem, né, da sua própria vida. Escolha o céu em vez de escolher o inferno. Peça ao seu acompanhante pela ajuda dele, né, que é o Espírito Santo, e seja a prova da realidade do céu, porque através da sua alegria radiante e da sua recusa em sofrer qualquer coisa, tá bom? Então, meus queridos, essa é a belíssima lição do dia de hoje. Eu não vou comentar mais nada, adoraria, mas estou sem tempo. As dádivas de Deus me são confiadas. Não duvide de que você já tem todas as dádivas de Deus, elas já são todas suas. Porque elas são parte de quem você é. Elas são parte da sua identidade real. Então, a sua tarefa aqui e agora é se lembrar de quem você é. E, nesse sentido, as lições são uma ferramenta poderosa para transformar a sua mente e, consequentemente, transformar a sua vida. Tá bom? Então, meus amores, essa era a mensagem que eu tinha para vocês para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.